Olá, meu nome é Vitória Espangolete da Silva, eu tenho 15 anos, estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e faço parte do Clube de Cientistas do Jardim. No Clube de Ciências, eu desenvolvo um projeto que se chama Avaliação de Diferentes Extratos Vegetais no Controle do Fungo do Maracujá, Fusarium sp. fase 4. A minha orientadora é a Joana Chauri e meu co-orientador é o Leandro Miglioreto. Bom, o maracujá é uma fruta que é muito produzida e muito consumida no mundo todo. Tanto que nos últimos anos o Brasil se destacou como produtor e exportador de maracujá. Porém, existem diversos fungos e pragas que atacam as produções de maracujá, e um deles é o Fusarium sp. E para poder controlar o crescimento desses fungos e pragas, são utilizados os agroquímicos, que acabam fazendo muito mal à nossa saúde e fazem mal ao meio ambiente também. Então, o objetivo do meu trabalho é encontrar um extrato vegetal que, por meio de testes, iniba o crescimento desse fungo, assim para ser uma maneira orgânica e sustentável de combater o fungo, para fazer um produto e viabilizar para pequenas produções. Bom, as minhas plantas que eu utilizei para a primeira parte foram algodão de preá, glicínia americana, hipomeia vermelha, clitostoma, cipó São João, unha de gato, bucha, lágrima de Cristo, olho de boi, manto-rei, cipó mil homens e liana. Para fazer o preparo das minhas plantas, eu comecei desidratando as folhas delas em estufa, para depois elas serem trituradas e pesadas nas concentrações de 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 gramas para 100 ml de álcool. Depois disso, elas foram colocadas nas garrafinhas identificadas para serem armazenadas em um local sem incidência de luz por um período de 7 dias. Depois do período de 7 dias, eu comecei o preparo do meio BDA, que é a composição de batata, dextrose e água. Bom, para começar o meio, eu comecei pesando 170 gramas de batata para 1 litro de meio, 20 gramas de dextrose para 1 litro de meio e 12 gramas de água para 1 litro de meio. Depois disso, eu triturei as minhas batatas para levar elas para cozinhar por mais ou menos 40 minutos. E aí depois desses 40 minutos, eu peneirei o caldo delas para levar ao fogo novamente, acrescentando primeiro a dextrose, esperando chegar em 70 graus Celsius, para assim acrescentar o água. E aí sim meu meio estaria pronto. Depois disso, eu separei os Erlenmeyers e comecei registrando cada um deles, para pipetar 20 ml dos meus extratos das garrafinhas dentro de cada um deles e despejar 180 ml do meu meio dentro de cada um deles. Assim, eles foram embalados e levados para a autoclave. E aí, durante o processo da autoclave, eu embalei as minhas placas de pedra para serem levadas para a autoclave também, que na autoclave é onde acontece a higienização e a esterilização dos meus materiais. Então, o risco de contaminação no meu projeto vai ser menor. Bom, depois de tudo pronto, eu comecei higienizando o laboratório de ciências para começar registrando as minhas placas, para depois verter o meio dentro de cada uma delas, esperar endurecer, para depois inocular o fungo Fusarium sp dentro das placas. Esse processo foi feito perto do fogo, porque assim como eu disse, o risco de contaminação do meu trabalho vai ser cada vez menor. Então, depois disso, eu embalei as placas de Petri para levar elas para a BLD, que é onde acontece o acompanhamento do desenvolvimento dos fungos. Então, depois de 2 dias do crescimento dos fungos, eu fiz as minhas medições com auxílio de paquímetro e tabelas, assim como na figura 22. E para chegar nos meus resultados, eu tive que passar pela análise de variância com o teste de Scott-Knott. Para a primeira fase do meu projeto, eu tive muitos resultados bons, tanto que todos os meus extratos tiveram um percentual de inibição acima de 49%, o que é algo muito bom para extratos que eu não tinha usado anteriormente. E alguns deles tiveram destaque, inibindo 88% do crescimento do fungo do maracujá, que são olho de boi, lágrima de Cristo e liana, manto-rei. Para a minha próxima fase, eu pretendo pegar esses extratos que tiveram a maior porcentagem e alguns outros e testar de formas diferentes, para ver como vai funcionar e assim fazer o meu produto para testar de forma na prática. Bom, aqui eu tenho 3 principais referências que eu utilizei no meu trabalho e esse é o meu projeto. Muito obrigada pela atenção.